Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos, irmãs, preciosos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vos cumprimento, vos saúdo, na paz do nosso soberano, exaltado, magnífico Deus. Que Deus mais uma vez nos ajude nesta ocasião, nesse momento tão maravilhoso, no qual estamos diante da sua presença para ouvir a sua palavra. Que Deus conforte o seu coração, sua alma, seu espírito, que a sua vida esteja totalmente escondida em Jesus Cristo, porque Deus quer que sempre nós possamos estar escondidos nele, confiando em sua palavra, deixando ele trabalhar em nossas vidas. Esse é o anelo, o desejo de Deus, que o povo de Deus possa estar o percebendo e o conhecendo agora no ver da sua palavra. Quando vemos tantas manifestações, tantos reboliços, tantas mentiras para cá e mentiras para lá, mas Deus nessa hora está brotando a sua verdade, a sua palavra no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E que o Espírito Santo possa te ungir e te dar graça para que você possa estar de pé, examinando agora esse tempo, este momento tão crucial em que nós estamos atravessando. Nós vemos aí grandes coisas tentando despontar, brotar, mas nós vemos aí que maior é o poder de Deus também para dar à sua igreja o quesito correto para que nós possamos estar sempre agradando ao nosso Deus, sempre na vontade perfeita do nosso Pai Celestial. Afinal, Ele merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Aleluia! Né? Que coisa maravilhosa é saber que Deus, Ele toma para si aquele que lhe é querido. Ele diz, aquele que o Pai me tem dado, de maneira alguma o lançarei fora. Em outra ocasião diz, vinde benditos do meu Pai. Então nós somos eleitos pela graça, pela presciência, a misericórdia do nosso Deus. Não é pelos nossos méritos, que nós não temos. Ninguém tem mérito em si próprio para chegar a ser a tal santo, a tal ponto diante de Deus. Mas nós sabemos que foi a misericórdia de Deus. Toda a santidade, todo de bom que uma pessoa possa ter é porque Deus lhe concedeu. Toda a saúde, toda a paz, é por isso que estamos realmente alegres e sabendo que Deus sempre vela por sua palavra. Muito bem, nós estamos mais uma vez, nesta noite de quinta-feira, e vamos continuar ouvindo a mensagem, Demonologia, Espíritos Sedutores. Hoje nós vamos continuar com a live aqui do escritório e esperamos que Deus nos abençoe, que as palavras proferidas por Deus aqui possam entrar no seu coração, na sua vida, na sua alma, meu irmão, minha irmã. Que Deus te ajude e que você possa cada dia mais estar mais perto de Deus. Muitas vezes nós queremos estar perto da iluminação, perto de companheirismo, perto de certas coisas que às vezes nem mesmo se agradam. Mas vamos procurar estar perto de Jesus esta noite. Amém? Perto da sua palavra, com a vocação de Deus, o chamado divino pelo qual todos nós fomos conquistados e recebemos essa bênção. Ou seja, o chamado de Deus
para sair ao encontro através desse chamado da voz da meia-noite. A meia-noite ouviu-se o clamor, sair do encontro. Amém? Que a noiva realmente eleita, comprada pelo sangue de Jesus Cristo, revelada, possa estar de pé nesta hora e dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Será que você pode dizer isso? Eis-me aqui, Senhor. Quando você está livre de todas as tentações, né? Aquilo que te aflige tanto, que te afasta de Deus, tantas coisas perturbadoras, aí você realmente pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Ainda estou aqui e necessito da tua graça, necessito da tua misericórdia. Amém. Vamos continuando. Eu gostaria de ler com os irmãos uma escritura que está lá em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e o versículo de número 14. Enquanto você vai procurar lá na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 13, capítulo 12, versículo 13 e 14, nós vamos ouvir aí mais uma faixa musical. Então a mensagem do tema hoje será Espíritos Sedutores. Deus abençoe a todos. Deixe tudo viver. Jesus está chamando, quer te fazer feliz. Vem ao amor verdadeiro que te fará herdeiro o mais belo país. Não deve rejeitar alguém que quer salvar teu negro coração. Jesus é teu amigo e quer ficar contigo. Segura em suas mãos. Aceita este momento, buscar enquanto é tempo a graça de Jesus. Ajoelha aos teus pés, aceita com fé, então terá luz. Glória a Deus. Enquanto tem tempo, vamos voltando para Deus, né? Enquanto tem tempo, vamos sempre voltar para Deus. Amém. Graças a Deus, né? Então nós vamos ler uma escritura, irmãos, que se encontra aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, e logo em seguida nós vamos comentar algo aqui e entrar na mensagem Espíritos Sedutores, a partir do parágrafo de número 50, o qual paramos ontem, né? Mas vamos aqui para Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, que diz assim: quando nós vemos tudo no mundo terminando hoje, temos o consolo de Deus que diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo a toda a obra e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja
mal. Amado Deus, Pai Celestial, sabemos que realmente não temos nada, Deus bendito, que possa esconder-nos da Tua presença. Tudo será notório diante de Ti. Todo bem que o homem faz, como também todo mal que o homem, mulher faz, que a raça humana faz, o Senhor contempla. E tudo há de ser manifestado, Senhor. Mas, ó Deus, nós rogamos a Sua bênção sobre nós, mais uma vez nesta noite, e pedimos que o Senhor abra para nós o pão da vida, abra a Tua palavra para nós, e nos ajude revelando-nos o que é que nós precisamos alcançar, Senhor. Desde já, nós pedimos o perdão de todos os nossos pecados, nossas falhas, e rogamos uma bênção especial sobre esta audiência, sobre nossos corações, sobre o que foi tratado aqui, que o poder da palavra possa entrar em cada coração, vasculhar cada mente, cada avenida, Senhor, que o Senhor possa passear livremente na doçura do Espírito Santo, revelando a Ti mesmo e conhecendo, ó Deus bendito, através do Teu poder, que Tu és mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos abençoe mais esta vez, com humildade te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, receba a nossa gratidão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos meditando a mensagem intitulada Espíritos Sedutores, e nós sabemos que em todo o tempo Deus tinha a sua maneira de trabalhar, maneira de agir. Deus tinha o seu espírito que estava sobre o povo, e também sabemos que, por outro lado, tinha espíritos sedutores. Por exemplo, nos dias de Acabe e Jezabel, eles trouxeram o espírito de sedução, porque todo mundo poderia sempre estar acoitando Acabe e Jezabel, mesmo com seus erros. Então tinha algo ali que pudesse acoitar aquele espírito. Então, é um espírito de sedutores. E nós estamos vivendo também numa era em que tem muitos espíritos sedutores, de diversas e muitas maneiras. De tudo que você possa pensar. Aí agora, há na Terra hoje vários tipos de espíritos sedutores. Né? Uns para a morte, outros para adultério, outros para dúvida, outros para incredulidade. São espíritos sedutores. E vem outros fazem a pessoa tirar as suas roupas, outros fazem as pessoas cortar os seus cabelos, outras fazem as mulheres principalmente, né? E outras fazem os homens andar errados, são espíritos sedutores. E por que não dizer muitos espíritos igrejeiros, que o profeta diz que os espíritos passam de um para outro. Mas nós cremos que Deus tem seu espírito dado a nós também, através do dia de Pentecostes, para que todos nós pudéssemos também, né, caminhar ungido através desse Espírito de Deus, o Espírito de vida, não o Espírito de morte, aquele Espírito realmente que dá gozo de vida eterna, dá satisfação, dá descanso para a tua alma, dá liberdade no Espírito, e que você não fique titubeando aqui e ali, né, mas você está sempre na vontade de Deus, sempre louvando a Deus, engrandecendo a Deus pelo que fez, pelo que está fazendo e ainda vai fazer. E surge o que surgir, venha o que vier, você está com o Espírito de Deus. Então não é nenhum espírito pegajoso por aí que pode apegar o Filho de Deus. Mas que você, se alguém está em processo com isso, precisa de libertação. E Deus tem a libertação. Todos esses espíritos caprinos, esses espíritos desordeiros, esses espíritos que realmente têm vindo lá das profundezas das trevas, Deus quer quebrar isso e colocar em você o Espírito de Deus. Amém? O Espírito que domina, o Espírito que nos coloca uma nova vestimenta da palavra, o Espírito que sempre faz com que o homem e a mulher possa pensar positivo e correto. Esse é o Espírito de Deus. Amém? Agora, o Espírito do diabo é aquele que vem sempre fazer o homem pecar, cair da graça, destruir lares, famílias. Esse é o Espírito do Anticristo, pelos quais eu digo que vigiai e vede realmente como ele está trabalhando através do poder da palavra de Deus. Você pode mudar isso, somente pelo poder de Deus, porque ele sempre vem sorrateiro, mas ele tem uma farsa, aleluia, uma farsa para tentar contaminar, para seduzir, para faccionar, para colocar controvérsia e tentar também colocar uns contra os outros.
O profeta diz isso para nós, a Bíblia diz para nós, que o espírito do anticristo faz isso. Mas o Espírito de Deus é para unificar a igreja. Aleluia, né? Que Deus nos ajude, que Deus possa nos dar graça nesta hora. Então, tudo que se tem ouvido é temer a Deus e confiar nas suas promessas. Vamos deixar de tanto rebuliço. Vamos deixar de tanto disse. Vamos deixar de tanto alá B, alá C, o que alguém possa estar pensando. Vamos realmente pensar no que Deus fez para nós no Calvário. O que Ele pensou por nós, que a sua palavra expressa agora. Então, o que se tem ouvido é de tudo que se ouviu. Faça o retrospecto, coloque-se na peneira, extrai o que é bom. Aleluia, viva para a vida eterna. E aquilo que não prestar, joga para lá. Mas o que Deus dá para você é para a vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos os nossos irmãos, nossas irmãs. Vamos continuar ouvindo mais uma partícula da mensagem tremenda do profeta de Deus, enviado para nós, intitulada Espíritos Sedutores. E através disso você vai perceber qual espírito é você. Será que você está seduzido pelo Espírito de Deus ou seduzido pelo Espírito que seduz a fazer o mal? O que é que você está alimentando mais? Que lado da corda você está? Para que lado você puxa? Você ainda crê em Deus? Você ainda teme a sua palavra? Ouve a sua voz? Você ora? Você lê sua Bíblia? Você tem consagração? Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? E vocês que sempre nos ouvem. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos lá, então, a partir do parágrafo número 50 da mensagem Espíritos Sedutores. Deus abençoe. Quando vem no coração, todas as coisas são possíveis, então. Sua confissão concorda com sua vida. Sua vida fala tão alto quanto sua confissão. Mas quando sua confissão diz uma coisa e sua vida vive outra, há algo errado em algum lugar. Isso é porque você tem fé intelectual e não fé que procede do coração. Isso mostra que do lado de fora aqui está o conhecimento de Deus, porém do lado de dentro aqui está o demônio duvidando. Creio em cura de vida, porém não é para mim, está vendo? Poderia ser, mas não creio. Entende? Por fora você diz sim, por dentro sua consciência diz não. Essa mesma coisa científica provaria que aquilo era o certo. Provaria isso. Note, quando esses reis, antes que saíssem, eles deveriam, antes mesmo que Jeosafá chegasse a fazer uma aliança com Acabe, ele deveria primeiro ter dito: vamos orar e ver qual é a vontade do Senhor. Aponte-me um pregador, aponte-me um cristão, aponte-me uma dona de casa que é cristã, aponte-me um fazendeiro, um operário de fábrica que coloque Deus primeiro em tudo. Eu lhe mostrarei alguém que será bem sucedido. Amém. A respeito de tudo que o diabo possa colocar nele. Ele Amém. Busca a Deus primeiro. Amém. Devemos primeiro ter, mas eles não fizeram isso. Eles estavam todos obscurecidos porque Acabe tinha um grande reino e esplêndido, e tinha feito muitas coisas, e tinha suas grandes coisas finas, seu ouro e sua prata. Era um grande homem bem-sucedido, todavia um incrédulo. E é aí onde o mundo está hoje. Verdade. É aí onde os Estados Unidos se encontram hoje. Verdade. É aí onde as igrejas se encontram hoje. Construímos das melhores igrejas que já se construiu. Temos tido pessoas estudadas das demais alto requinte que já tivemos. Temos ensinado das melhores teologias e assim por diante. E aprendemos a cantar como anjos. No entanto, há uma fraqueza em algum lugar. Verdade, verdade. Há uma fraqueza, porque foram após doutrina do homem e espíritos sedutores, ao invés de voltarem para a palavra de Deus. É verdade. Tentaram fazer as coisas seguirem conforme o padrão do mundo, sem tentado colocar o foco nisso como Hollywood. Aqui, outro dia, uma famosa denominação da classe do Evangelho Completo em Kansas City, ou, perdoe-me, em Denver, na convenção, está construindo uma igreja de $1 milhão. E milhares de missionários esperando por 50 centavos dessa mesma denominação para levarem o evangelho aos pagãos.
O que necessitamos hoje é de um reavivamento de mentalidade missionária, enviado por Deus, nascido do Espírito Santo, que tenha o zelo de Deus para avançar lá para dentro das selvas e fazer algo para Deus, ao invés de construir grandes, finas igrejas e tentar brilhar mais que o vizinho. Preferiria adorar numa missão que houvesse sido varrida ao salão de bar e ter a liberdade do Espírito Santo e o amor de Deus queimando nos corações do que sentar-me na maior catedral que temos no mundo e estar confinado a dogmas e doutrinas de homem. Necessitamos hoje é de um reavivamento de estremecer, voltar à verdade, voltar à palavra de Deus novamente. Aleluia. Agora, quando eles foram lá, depois de um tempo, Josafá caiu em si um pouquinho e disse, não tem? Bem, vamos consultar o Senhor sobre isso. Ele disse, está bem. Acabe disse, e ele foi e trouxe 100, 400 pregadores refinados, treinados, e os trouxe ali e disse, estes são todos profetizadores. E logo eles começaram com seus encantamentos e começaram a clamar. E disseram, sim, vão em paz, o Senhor está com você. E então, depois de quase 400 haverem dado testemunho que eles deveriam ir em paz, todavia Josafá, sabendo, você entendeu? Veja, lá dentro do coração desse homem justo houve algo que ele disse que tinha alguma coisa errada em algum lugar. Algo estava errado. Acabe disse, agora temos 400 aqui e em comum acordo, todos eles dizem, vão, o Senhor está com você. Porém, Josafá disse, não tem mais um? Ele disse, ora, para que nós necessitamos de mais um, depois de termos 400 homens dos mais instruídos do país? Todos eles estão dizendo, vão. Isso era intelectual, porém no fundo do coração de Josafá ele sabia que havia algo errado. Agora ele disse, temos mais um, ele é Micaías, mas eu o detesto. Disse, ele está sempre dizendo algo mal e censurando quando não era conta dele. E rebaixando as igrejas e tudo mais. Disse, eu o detesto. Disse, vá buscar e vejamos o que ele dirá. E quando Micaías veio, eles disseram, agora olhe, diga a mesma coisa que o restante deles disse. Ele disse, eu somente, aqui está, eu somente direi o que Deus disser. Amém. Não importa o que o seu profeta diga, e o que este diga, e o que sua igreja diga, e o que eles digam. Eu direi o que Deus diz. Deus colocou em meus lábios, e eu direi o que ele disser. O que nós necessitamos hoje é de mais alguns Micaías que digam o que Deus disser. Note, então eles o levaram para lá e ele disse, dê-me esta noite. De modo que aquela noite o Senhor encontrou-se com ele. Ele voltou na manhã seguinte, quando os dois reis encontravam-se no portão, ele disse, vão adiante. Disse, vão adiante, mas disse, vi Israel como ovelhas dispersas sem pastor. Então um certo pregador, todo bem vestido, veio e ele deu um tapa na boca e disse, em que direção foi o Espírito de Deus quando ele saiu de mim? Disse, você descobrirá quando voltar. Sim. Ele disse, ouça aqui. Ele disse, nós somos os servos de Deus. Nós somos 400 e você é um. Porém, Micaías disse, eu lhe direi onde está o seu problema. Amém. Disse, tive uma visão. Amém. Ele disse, e vi Deus assentado em seu trono, vi a hoste do céu que se encontrava em volta dele. E nós sabemos que a palavra de Deus tem pronunciado maldições sobre esse homem, pela maneira que ele tem feito. Não se pode abençoar o que Deus amaldiçoou, nem pode o diabo amaldiçoar o que Deus abençoou. É uma questão individual. Não importa quão pobre, ou quão estúpido, quão iletrado, quão inculto, o que Deus abençoou está abençoado. O que Deus amaldiçoou está amaldiçoado. Saiba diferenciar o que é correto e o que é errado. Micaías sabia muito bem que não era o Senhor que estava com aqueles pregadores. Qual era o problema com aqueles pregadores? Note o que eles fizeram.
vestiram-nos do melhor, alimentaram-nos do melhor, e haviam se reunido em suas festas e assim por diante, em suas alianças, até que o lugar de Deus encheu, onde eles somente conheciam sua própria teologia. E a Bíblia disse que Micaías, quando ele estava tendo a visão, ele disse, Deus disse, quem podemos enviar lá embaixo para enganar Acabe? E um espírito de mentiras disse, eu descerei lá e seduzirei Acabe através daqueles pregadores, para fazer Acabe ir lá, para que desse modo se cumpra a palavra de Deus. Agora, hoje, tantas pessoas estão ouvindo. Agora, a escola dominical, gosto demais disso. Olhe, tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores ao invés de tomarem a palavra de Deus. Espíritos, eles estão no mundo, eles são demônios, e eles entram em lugares e se metem entre os homens, ministros, metem-se entre membros da igreja, metem-se entre pessoas boas, e fazem que fiquem iludidas, e dizem coisas, e fazem coisas, e ensinam coisas, e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho nas igrejas, muitos deles. Agora, esses não são todos católicos. Há muitos protestantes que fazem isso. O que tentam fazer é substituir algo. Tentam adotar algum novo plano. Tentam adotar instrução para tomar o lugar do Espírito Santo. Nunca se conseguirá fazer isso. Não importa quão bem seu homem seja instruído, acho que é boa coisa ele ser instruído. Porém, se ele não tem o Espírito Santo com isso, sua instrução de nada lhe valerá. A instrução nunca tomará o lugar da liderança do Espírito Santo. Amém. Aqui eles, ao invés disso, eles têm tentado adotar um aperto de mão no lugar da experiência do tempo antigo que costumávamos ter. Hoje, a igreja se tornou moderna. Chegam e dão a mão direita de companheirismo e é mais ou menos assim que fazem. Mas isso nunca tomará o lugar do ultrapassado banco de pratear, onde os pecadores clamavam e se corrigiam com Deus. É isso mesmo. Hoje estão tentando tirar o lugar do dízimo de Deus. Estão tentando adotar algo. Estão tentando torná-lo diferente. Vão e tem jogos de batota nas igrejas, jogam na loteria. A loteria nunca tomará o lugar do dízimo de Deus. Jantares, venda de cobertores, piqueniques para arrecadar dinheiro para liquidar várias dívidas. Isso nunca tomará o lugar do dízimo e da oferta eternos de Deus. Nunca tomará. No entanto, estamos tentando fazer isso. O que é isso? São espíritos sedutores descendo, tentando substituir a palavra de Deus por alguma coisa. Deus não tem substitutos para a sua palavra. Ela é eterna, é sempre eterna. Deus não tem nada para substituir a fé. A fé não tem substituto. A esperança nunca tomará o lugar da fé. A fé sozinha, ela não tem par. Nunca tomará. A esperança nunca pode tomar seu lugar. A esperança é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou a fé, melhor dizendo. Está vendo? A esperança é uma coisa, a fé é outra. A esperança espera, a fé tem. Uma é fé intelectual e a outra é revelação direta de Deus. Nunca tomará seu lugar. Nós estamos tentando, porém, estamos fazendo todos esses substitutos. Estamos tentando edificar grandes igrejas ao invés de enviar missionários. Outro substituto. Jesus nunca ordenou que ninguém edificasse igreja. Isso nunca foi ordenado na Bíblia. Nós erguemos seminários. Deixaram isso tomar o lugar do missionário. Jesus nunca nos disse para construirmos seminário. Tudo bem com ele. Instrução tentando conseguir isso para tomar o lugar. Nunca tomará. A comissão de Jesus foi para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura para o fim do tempo. Por isso, todos os substitutos que temos nunca tomarão o lugar do genuíno. O outro dia tive uma experiência, um substituto. Tive minha primeira dor de dente.
tive que tirar o dente. Esta manhã estou com um dente falso que foi colocado ali. Mal consigo falar. Ele nunca tomará o lugar do verdadeiro. Não, Senhor. Oh, que coisa! Você pode tomar um homem e vesti-lo bem, fazê-lo de madeira. Diz, qualquer coisa que quiser, é arrumá-lo muito bem. Ele não tem sentimento, consciência. Ele nunca tomará o lugar de nenhum homem de verdade. Tampouco uma falsa conversão de quem chega e diz: eu me uni à igreja, eu tentarei melhorar. Isso nunca tomará o lugar da genuína conversão à moda antiga, enviada por Deus, do Espírito Santo, que torna uma pessoa diferente em seu coração. Não pode fazê-lo, porque não há vida nisso. Não há nada para dar-lhe vida. Aqui não faz muito, eu vi o grande artista que havia trazido essa escultor, quero dizer, que fez essa escultura de Moisés. Não consigo lembrar seu nome agora. Ele é artista grego, custou-lhe a vida. É quando ele a formou a ponto de achar que estava tão perfeita. Ele ficou tão emocionado com a semelhança de Moisés que bateu no joelho dela e disse: fala, Moisés, esse é tão real. Ela foi tão bem moldada, tão perfeita, a ponto de se parecer tanto com Moisés em seu modo de pensar, que ele bateu com o martelo para fazê-la ter sentimento. Faz lembrar a igreja. Não importa o quanto você substitua, quão grande seja a congregação que você tenha, quão bem vocês cantem seus hinos, quão bem se vista a sua congregação, quanto você tenha isso, aquilo ou aquilo mais, você pode bater, sentir, seja o que for. Isso nunca tomará o lugar da vida até que Cristo desça na forma do Espírito Santo para dentro dessa igreja. Ele deu uma nova experiência de nascer de novo. Amém. Isso nunca tomará o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem par. Micaías tinha a palavra. Ele sabia que tinha a palavra. Ele tinha a palavra escrita. Ele a tinha também por visão. Ele conhecia o que Deus tinha dito em sua palavra. Ele conhecia o que Deus disse pela visão. Ambas concordavam. Ele sabia que era verdade. Sendo assim, ele não teve medo. Porém, esse espírito sedutor, veja o que ele tem feito hoje. Para ganhar mais membros da igreja, para ganhar melhores membros da igreja, ela tem afrouxado todo o antiquado ensinamento do Espírito Santo. Permitiu os homens terem festas sociais uns com os outros, ali no porão onde fazem jogos. Isso nunca ajudará a substituir o cenáculo onde oravam pelo Espírito Santo. Permitiram que as mulheres se reúnam e contem piadas e coisas assim. E fiquem com um monte de tolice que não tem nada a ver. Isso nunca tomará o lugar de uma reunião de oração. Mulheres da maneira que saem e se vestem hoje é uma vergonha. Ouvi uma observação que o irmão Neville fez, disse: coitado do povo americano, disse, mandaram toda a roupa deles para o exterior. Isso é correto, estão andando por aí com sua roupa de baixo. Isso é correto. Eles as devem ter dado aos missionários, porque o missionário, o povo e os pagãos dos outros países as estão usando. Esse povo está andando sem elas, parece que gostam disso. Eu lhe digo, há algo que foi pervertido, e é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. São os demônios que tiram sua roupa. Somente houve uma pessoa na Bíblia que chegou a arrancar a roupa. Esse foi o homem que estava possuído por demônio. E hoje ele vem de forma mansa, como se fosse social, como se fosse bom, como se isso não tivesse importância. O tempo está mais fresco, e para você sentir-se mais refrescado, se tirar a roupa. Homens andando para um lado e para o outro no jardim, seminus, e mulheres da mesma forma. Ora, vocês têm entrado numa condição que não há mais respeito que se tem por cães uns pelos outros. Qual é o problema? Não estou tentando ofendê-los. Só estou tentando lhes dizer que é possessão demoníaca e que vocês estão dando ouvidos a espíritos sedutores que estão lhes dizendo que isso não tem importância, mas é mentira! Um grão de trigo somente produzirá trigo. Se você é cristão, você não fará isso. Você não pode fazer, você simplesmente não pode fazer. Você tem uma fé intelectual e diz: irmão Branham, creio na Bíblia. Sua Bíblia diz que você não crê. Amém. Espíritos sedutores contra
procurar a palavra de Deus. Ele sabia onde se encontrava. Micaías sabia. Ele tinha a palavra de Deus. Ele era um homem muito impopular. Ninguém gostava dele porque ele dizia a verdade, ainda que eles gostassem desses pregadores. Agora, outra coisa que tem ocorrido, eu creio e acho que qualquer homem que tenha uma experiência com Deus, ou mulher, tem a tendência de se emocionar um pouco. Eu simplesmente creio nisso. Isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? Adotaram o emocionalismo em lugar do batismo do Espírito Santo. Apenas fazem muito barulho e não há nada disso. Viva tão santo quanto você vive sendo barulhento, então você estará bem. Certamente que está bem ter emoções. O exercício corporal para pouco aproveita. Porém, espíritos sedutores entraram no grupo do povo da santidade e eles os fizeram ficar descansados porque podem gritar ou porque podem dançar. Porque podem fazer emoção. Aquele velho companheiro lá, o principal de todos aqueles profetas, os pregadores, ele estava tão seguro de estar certo que ele fez para si um par de chifres e dançou por ali e fez um tumulto maior. Ele ia forçar o outro exército assírio a sair do país. Porém, era mentira! A palavra de Deus havia dito diferente. Amém! Veja, você pode estar emocionalmente correto se você tem o tipo correto de emoção por trás disso. O tipo correto de emoção movendo sua emoção. Davi dançou diante do Senhor e sua esposa riu dele. E Deus olhou para baixo desde o céu e disse: Davi, tu és homem conforme o meu coração. Porém, seu motivo estava correto, sua vida estava correta detrás disso. Então, só porque podemos ser emotivos não significa que somos salvos. Porque vamos à igreja não significa que somos salvos. Não creia nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro Espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus, produzirá Deus em sua vida, ser filho, santo, puro. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante, ali tornaram-se mexericos e calúnias e todos os tipos de coisas ímpias. Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja, é poder demoníaco. Espírito de homens e mulheres que entram no meio uns dos outros e tentam passar e dizer: isso não é correto, e isso não é correto, e aquilo não é correto. Se você buscar a origem disso, é quase sempre a própria pessoa fazendo alvoroço que não está correta. Amém. Deus detesta a discórdia entre irmãos. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele. E enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus, e fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que desejar e todos crerão nisso. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Seu sal for insípido, para nada mais serve, a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você é apenas o sal e nada mais, não serve. Porém, se tiver sabor nele, seja salgado e o mundo estará sedento. Amém. Torne-se salgado, eles ficarão sedentos. Amém. Oh, que coisa! Espíritos sedutores indo adiante, demônios disfarçados. Olhe, estamos no último dia. Estamos no fim do tempo. O mundo está quase a ponto de atingir seu ponto culminante, como um furúnculo inflamado em algum lugar que vai explodir o dia destes, e o carnegão saltará para fora dele. Tornou-se imundo, não há pomada que possa curá-lo. Rejeitaram o soro, rejeitaram o tratamento. Você toma um furúnculo crescendo aí, e se você não tomar penicilina ou algo para eliminá-lo, ou alguma outra coisa, ele simplesmente continuará crescendo até rebentar. É isso que o mundo tem feito. Começou não há muito tempo atrás, em decadência. Saíram com enorme ideia, falsos espíritos entraram e começaram a dizer às pessoas isso, aquilo ou aquilo mais. Nós nos dispersamos com 900 e tantas diferentes denominações, cada uma com um ponto de vista diferente. Dizem: nós cremos nisso, ponto final. Só cremos nisso.
Não podem deixar o Espírito Santo entrar. Não podem ter a preferência de passagem. Deus tinha um grupo de pessoas que podia gritar, logo todos tiveram que gritar. Tinham alguns que podiam falar em línguas, logo todos tiveram que falar em línguas. Ficaram todos desse modo, até que se tornou o quê? Absolutamente contaminado com espíritos sedutores, pessoas sedutoras para fazerem essas emoções, quando absolutamente não há Deus nisso. Então saem e vivem qualquer tipo de vida que desejam viver, e então chamam isso de cristão. E o mundo fica a olhar e diz, bem, olhe lá, sou tão bom quanto ele. Como eu disse a outra noite sobre o porco, sobre o pecador, não se pode condenar um pecador, é um pecador. Não tente reformá-lo, não tente dizer-lhe isso, aquilo ou aquilo mais. Ele é pecador para começar, ele é um porco para começar, ele não conhece coisa diferente. Ele vai ao cinema, e vai no domingo, e vai aos jogos de bola, e faz todas essas coisas, ele é pecador para começar. Sua natureza é como a do porco. O velho porco enfia seu focinho num monte de esterco e come todos os grãos aí e tudo mais. Bem, ele é um porco. Não se pode culpá-lo. Ele é um porco. E é assim que acontece com pecadores. Porém, quando você vai e chama-se de cristão e enfia seu nariz com ele, então você não é melhor do que ele. Porém, você é pior. Saia do meio disso. Largue do mundo. Largue! Deixe Deus trabalhar! Largue! Como você larga? Tantas pessoas querem saber hoje, dizem, bem, irmão Brana, como você larga? Sei que você já ouviu muita teologia sobre isso, largar. Muita gente fica de suor pingando tentando largar. Muita gente chega e diz, vou entrar no jejum de 40 dias para eu poder fazer algo. Você não precisa de jejum de 40 dias, você precisa largar do mundo e de todas essas coisas diabólicas e tomar a palavra de Deus em seu coração. Você tem que ser ensinado como fazer isso. Não se faz isso ao pular de um lado para o outro. Tampouco se o faz no jejum de 40 dias. Você o faz rendendo o coração ao Deus Todo-Poderoso. Como um bebezinho. Notei meu bebezinho ali atrás. Sua mãe tentando colocar nele seu casaquinho esta manhã. Ele queria colocar seu bracinho na manga, não conseguia colocar seu braço ali dentro. Ele não sabe como. Tem de se guiar seu bracinho. Ele quer colocar seu braço ali dentro, porém só fica errando o lugar. Ele nunca chega até a manga. Ele sabe que não está na manga. E você também sabe que não está correto com Deus quando ainda anda caluniando, mentindo e fazendo todas essas coisas. Você não pode estar correto com Deus. Não me importa a quantas igrejas você pertença, até que sua alma torne-se convertida. Amém. Irmão, isso é antiquado, porém isso chegará ao ponto e alimentará a sua alma. Correto. Aleluia. Tenta colocar seu braço dentro, ele tem que ter alguém para dirigi-lo. Como colocar seu braço? Então, quando ele consegue colocar seu braço dentro do casaquinho, ele sabe que está bem. Assim é com cada cristão nascido de novo. Quando ele realmente entra em Deus, ele observa sua vida com a palavra de Deus e dá-se conta que está alinhado com cada partícula dela. Ele tem longanimidade, benignidade, quietude, mansidão, poder, fé, amor, gozo, paz. Ele não é atirado para lá e para cá como um mar agitado. Ele não fica preocupado com cada coisinha. Ele não fica pulando aqui e ali como uma bolha de garrafa num oceano ventoso. Ele está firmado. Seu coração é puro, seus pensamentos são puros, suas intenções são puras, sua alternativa é correta. Ele sabe que está alinhado com a palavra de Deus e o inferno não pode movê-lo. Ele está alinhado pela palavra de Deus. Ele tem amor divino, pureza em seu coração, para cada homem e mulher. Ele se abstém das coisas do mundo. Elas estão mortas para ele. Ele não as deseja mais. Ora, não se poderia fazer uma moça que tem o Espírito Santo vestir um par daquelas roupas de aparência ímpia e sair por aí por nada? Não, Senhor. Agora, não há necessidade de ir e dizer-lhe que está errada, porque ela não crerá em você.
porque é só isso que ela conhece. Esse é seu gozo. A mulher que veste essas coisinhas para sair à tarde, exatamente quando seus maridos vêm para casa ao governo e diz, corte a grama, e então me dizem que isso está correto? Mulher, não quero dizer que você é má, não quero dizer que você é imoral, porém você não compreende, irmã, que um espírito imundo tomou o controle de você. Para que você faria isso? Você tem senso suficiente para saber que não é mais fresco, é mais quente. Há um espírito imundo. Você diz, eu fui à igreja. Nabucodonosor era um grande homem, porém, porque ele ficou orgulhoso, Deus lhe deu o espírito de boi. E o deixou comer grama por 7 anos, e as suas unhas cresceram como algumas dessas mulheres por aqui deixam crescer as suas. Isso mesmo, ele ficou possuído por demônio. O homem ficou possuído por demônio e tirou suas roupas. Não conseguiam colocar roupa nele. Você está vendo o que quero dizer? São espíritos sedutores. Sua igreja tolera isso. Seu pregador tem medo de dizer alguma coisa com medo de que você não pague mais os seus dízimos. Essa é a razão. Esse é o problema. Que coisa, meu Deus! Como você vai pregar para um bando de corvos, a menos que para começar se convertam e se acertem com Deus? Vão remexer o nariz em coisa morta o tempo todo. O que se necessita é de fazer um despejo, é de um reavivamento antiquado abranger de costa a costa e homens e mulheres se acertarem com Deus. Amém. Glória a Deus. Largue das coisas do mundo. Largue dessa pregaçãozinha delicada. Aleluia. Amém. Pegue o Evangelho. Deus assim disse. Amém. Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. Amém. Isto é uma realidade. Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. Que coisa, né? E nós ouvimos aqui que uma das coisas que está pervertida hoje é a pregação do Evangelho. O povo tem medo de falar a verdade, tem medo de estar ao lado de Deus. Eles ficam lá no movimento de nações, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, isso. Mas veja só, Deus quer que nós sejamos livres para expor a sua vontade perfeita. E a sua vontade perfeita é a sua palavra, tá bom? Deus abençoe e Deus sustente a cada um nesta hora, que o Espírito Santo prossiga, sempre dando gozo à sua alegria, ao seu coração, paz. Aleluia. O amor divino de Deus, o qual excede todo entendimento, possa estar com você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Estamos chegando já no final de mais uma programação. Queremos agradecer aos irmãos, né, que está sempre aí, né, conectado conosco, né? Temos aqui Tatiana Norberto, Marlene Silveira, Sandra Sueli, Eliana Gomes Almeida e também Tabernáculo Ribas do Rio Pardo. Que Deus abençoe e te dê graça, meu irmão, minha irmã, por onde chegar a minha voz, que o Espírito Santo ajude a você a ver e compreender o que Ele está fazendo agora. Nós não podemos tirar o olho dessa mensagem, seguir ela, a Bíblia é sagrada, porque seguindo ela você está caminhando certo na luz da palavra, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ajude no nome do Senhor Jesus Cristo. E como sempre, nós sempre oferecemos oração. Se você está doente, aflito, necessitado, e crendo na oração, vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, que coisa boa, maravilhosa ouvir a sua palavra, a sua porção. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, peço a Ti que o Senhor abençoe a nossa oração. Receba agora no nome de Jesus Cristo, cure os enfermos, liberte o oprimido. Ajude a cada um que está em dificuldade nessa hora. Quantos pedidos de orações, ó Pai bendito, no grupo, e muitos irmãos precisando, passaram por cirurgias, outros acidentes, outros por perda de um ente querido, outros problemas psíquicos, Senhor. Mas eu creio que tudo está debaixo do Teu sangue precioso. Console, conforte, cure, liberte a cada um nessa hora. Dai força, regozijo, para que a Tua igreja possa crer que realmente só o Senhor pode dar isso para nós. E que a nossa confiança possa estar em Ti somente. Ajuda-nos, perdoando nossas incredulidades, nossas falhas, e não permitindo que essas coisas impeçam nós recebermos a bênção da Tua parte. No nome de Jesus Cristo nós pedimos, te agradecemos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo, e até
domingo, Deus nos permitindo, né? E estamos aí sempre na disposição do Espírito de Deus e conforme a sua graça e misericórdia. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Vamos encerrando com mais uma faixa musical e boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Não quero saber mais de voltar ao caminho antigo que deixei. Sigo tão feliz com Jesus, Nova criatura me tornei. Quando me anunciaram o Evangelho, uma nova fé eu abracei. É o caminho estreito e difícil, mas com Jesus Cristo seguirei. Seguirei, seguirei. Ao lindo país eu chegarei. Seguirei, e bem-aventurado serei. A beleza que existe no mundo nunca poderá se comparar com as maravilhas que espero pela fé pra sempre contemplar. É uma cidade muito distante, fica além do sol e do luar. Se você quiser ser comigo, esse é o caminho pra chegar. Seguirei, seguirei, ao lindo país eu chegarei. Seguirei, seguirei, e bem-aventurado serei. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tuas alianças nós vemos nos dedos das vossas mãos. Deus abençoe e aprove no futuro uma feliz